Boa tarde, professora. Hoje eu vim aqui começar um pouquinho da apresentação do meu grupo. A gente escolheu o plano de criação de caprinos e o meu grupo ele é composto pela Ana Clara, a Bianca, que sou eu, a Isabelle, a Lívia e a Simone. Para começar, eu vou estar falando um pouquinho sobre as raças empregadas na criação no Brasil. Eu vou começar com as duas principais nativas, que é a Mochotó. Ela tem a pelagem branca ou baia, né? E ela tem uma característica que é a listra negra na sua dorsal. Ela tem uma boa aptidão de carne, com uma boa musculatura. Ela tem uma boa produção de leite, porém não é uma das melhores. Ela produz em média 0,5 quilos por dia em torno de 120 dias. A gente tem também a Canindé. Ela tem a pelagem preta e o ventre e o lombo são listrados de castanho. Ela tem uma boa produção de leite e de carne, onde ela produz uma boa quantidade de leite, né? E o peso e o tamanho dela é de adultos pesam de 30 a 40 quilos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as exóticas, que é a anglo-nubiano, que ela é de origem africana. Ela é boa tanto para a produção de leite quanto carne, e ela produz de 2 a 3 litros de leite por dia. E ele tem um alto teor de gordura, em torno de 6%, e ela tem uma lactação de 210 dias. Temos também a Boer, que ela também é de origem africana. Ela tem uma produção já mais especializada para carne, onde o peso médio dela, as fêmeas variam entre 90 e 100 quilos e os machos de 110 a 135 quilos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a raça que a gente escolheu. A raça que a gente escolheu foi a Sannen. E o porquê criar a raça Sannen? Ela tem uma excelente produção de leite, é uma das melhores que a gente tem disponível no mercado, onde ela produz até 1.000 litros por ano, cada fêmea. O leite dela é de excelente qualidade, ela é uma raça super estudada, onde tem várias informações, e ela é ideal para produção comercial. Agora eu vou falar um pouquinho algumas características da raça Sannen. Ela tem origem suíça, ela é uma das raças leiteiras mais famosas do mundo e utilizada mundialmente. Ela tem a pelagem de preferência 100% branca, mas também pode ser um pouco creme, os pelos dela são curtos e as manchas escuras são toleráveis na pele, mas não pode ser nos pelos. Ela tem um corpo típico de um animal leiteiro, onde as costas são bem arqueadas, úbrio bem fixado no corpo, tetas do tamanho médio e forma adequada à ordenha. A aptidão dela é de alta produção de leite, variando de 2,5 a 4,8 quilos, com um teor de gordura entre 3 e 3,5%. Ela tem uma adaptabilidade baixa em questão de rusticidade, ela tem pouca adaptação ao calor. Então, como a nossa propriedade, a nossa fazenda, ela é aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, onde a gente tem um clima mais ameno em questão de calor do que o Nordeste. A gente tem um clima mais temperado que o Nordeste, então ela vai muito melhor aqui do que lá. O peso e o tamanho das fêmeas variam de 45 a 60 quilos e os machos de 70 a 90 quilos, onde a fêmea ela pode parir até 1,4 cabritos por parto. Ela também é muito comum em cruzamentos, principalmente com a anglo-nubiana, que foi a raça que eu falei anteriormente. Aqui são alguns valores de compra, né, da raça que a gente escolheu. Cabras leiteiras já prontas para produção. A gente pegou um criatório de São José do Rio Preto, onde cada cabra custa em torno de R$ 4.000. E também tem os cabritos já desmamados, aqui em Marília, um pouco mais perto da gente, com valor de R$ 500 a unidade. Aqui eu tenho um bode reprodutor, ele já é um pouco mais longe da gente, ele é de Brumado, na Bahia, com um valor de 1.100 a unidade. E também tem a dose do sêmen do Diano da Caprivama, perdão, onde a dose do sêmen dele custa 250, porém ele é amplamente renomado. Ele foi grande campeão nacional da raça e ele tem filhas com ótimas produções e grandes campeãs nacionais, com produções acima de 10 quilos. Bom, dando continuidade ao nosso projeto, falando um pouco sobre as instalações, nós temos
as instalações de apriscos, que garante ali pra gente, a gente pode estar tendo ali uma divisão melhor de manejo para com os cabritos, as cabras. A gente tem na planta 1 a questão de apriscos suspensos e ripados, aonde a gente pode estar ali tendo uma base de criação mais tecnificada. Temos o exemplo da planta 1, aonde temos o modelo dos box para as cabras, tendo uma divisão muito melhor, tanto das cabras em lactação quanto dos machos, das fêmeas, os filhotes também, que estão ainda na amamentação. E também na planta 22 a gente tem os apriscos da maternidade, que é um aprisco essencial para que a gente possa depois ali ter uma melhor, um melhor manejo. Como podemos observar na imagem, a gente tem a planta baixa dessas que foram citadas, para que a gente possa ter o melhor manejo, elas são divididas em baias também, para que seja dividido corretamente, para que não seja macho misturado com a fêmea, às vezes com o filhote, que não tenha uma bagunça no rebanho, para que a gente possa fazer tudo da forma correta no nosso manejo. Falando um pouco agora a questão do manejo sanitário, né, do rebanho, nós temos ali uma estrutura que a gente possa permitir que a gente entre e a gente intervenha na questão de vacinação, na questão de separação, é algo mais fácil na nossa instalação. Na planta 30, a gente pode identificar ali um curral aonde tem um conjunto fundamental do nosso dia a dia da fazenda, para que a gente tenha uma melhor passagem de todas as atividades do dia a dia. O tronco, ele é crucial para que a gente possa estar fazendo ali uma segurança maior para os nossos animais em todos os procedimentos. E também o pedilúvio, que ele é necessário para que a gente tenha uma prevenção e tratamento de doenças. Então, caso alguma cabra pode ter uma doença ou acabe ficando dias machucadas ou algo do tipo, a gente consegue tirar ela do rebanho e fazer separado em algum box do tipo ali um procedimento voltado apenas para ela. Na nossa instalação, o foco nosso é na produção de leite, então temos ali o foco em ter uma garantia de higiene e uma qualidade no produto também. Na imagem 39, ali na sala de ordem, a gente tem uma instalação onde garante ali que o leite ele possa ser coletado em um ambiente limpo e também funcional para a pessoa que está fazendo esse manejo. E também ele é essencial para a qualidade e higiene do, do nosso leite. Na planta 41, logo abaixo, nós temos uma mini usina, aonde ali é o principal agregação de valor para o produto, né? Permitindo ali um processo de pasteurização para o nosso leite na própria fazenda mesmo. A instalação escolhida pelo grupo foi a de apriscos com o piso suspenso. Por que apriscos? Como falado anteriormente, os apriscos eles vão dar uma melhor forma para a gente ter o controle do manejo correto. E também agora a questão de piso suspenso foi por conta que os animais eles não vão ter contato direto com as fezes dele mesmo, então a gente pode estar ali tendo uma proteção e o bem-estar do animal. O controle de doenças também é essencial. Quando o animal ele entra em contato direto com fezes, às vezes ficam dias ou alguns dias mesmo ali, ele já pode adquirir alguma doença. Então, para o melhor controle do bem-estar do animal, a gente tem uma otimização de produção também, onde a gente
pega essas fezes ali e depois a gente transforma em adubo orgânico para a gente ter uma melhor otimização. A localização em um terreno plano mesmo, onde tem um fácil acesso a produtores, a coleta do leite também é mais viável para nós. O nosso piso ele vai ser de madeira, ele vai ser ripado e também suspenso, como a gente escolheu. Ele vai ter a altura de 1,5 metros do solo para fazer a coleta dos dejetos. As ripas vai ser de 4 a 5 centímetros de largura e também vai ter o vão que vai ter 1 centímetro de espaçamento. O pé direito, que ele é a altura do piso ao telhado, ele vai ter, então, 2 metros a 3,5 metros de altura. E também nós temos a área mínima, que vai ser a área de cobertura, que nós podemos ter 1 metro quadrado a 1,5 metros quadrados também por cabra. Já na área descoberta, a gente vai ter até o dobro ou o triplo da área recomendada. Falando um pouco a questão das nossas divisões, nós temos a categoria de cabras em lactação, que a gente vai ter de 15 a 20 animais. A área recomendada é de 1 metro quadrado até 15 metros quadrados por animal e vai ser próximo ali da ordenha. O cabril da maternidade, a gente tem ali as baias individuais, que também vai ter aproximadamente 1,5 metros por animal, que ali vai ter as nossas cabras em gestação ou que já as recém-paridas também. O cabriteiro vai ser a baia que vai ter um piso ripado, mais estreito, porque ali vai conter os nossos filhotes e também os que estão em desmame ainda. O reprodutor, e também o cabriteiro, ele vai ter de 0,5 metros por filhote, já que como a gente está com filhote, então é um cuidado maior ainda. O reprodutor, ele vai ter uma parte mais isolada, por conta que o cheiro do bode, ele é muito forte na questão de relação, o odor, quando ele tem a relação, então ele pode até contaminar o leite, então a gente vai estar dando prioridade para que ele fique mais afastado da ordenha. A sala de ordenha vai ter uma área ali mais coberta, mais fechada, com uma higienização mais adequada, que vai ter a plataforma da ordenha, que vai ser ou de madeira ou também pode ser de alvenaria. Também temos o quarentenário, que vai ser uma instalação mais isolada, bem no começo da nossa instalação, aonde ali a gente vai deixar as nossas cabras que a gente acabou de comprar, ou também a gente vai ter um controle sanitário ali mais forte, então a gente vai deixar elas mais afastadas. Também temos os coxos, aonde vai ser fornecido ali tanto o fornecimento de concentrados volumosos, quanto também o sal mineral. Ali vai ser do lado externo, e as cabras elas vão ter um espaço ali na baia para que elas possam colocar a cabeça, como a gente pode estar vendo na imagem, para que elas possam estar comendo. Vai ter também os bebedouros, que vai ter sempre ali uma água limpa para que elas possam estar tomando água. Vai ter o pedilúvio, que vai ser a desinfecção de cascos, que vai ter ali construído mais na entrada dos currais. E a coleta de dejetos vai ter uma obtenção ali do adubo orgânico, já que a gente escolheu com o piso suspenso, já por conta disso, que a gente pode ali depois estar fazendo o armazenamento e também tendo um adubo orgânico. Eu vou falar um pouquinho sobre o plano nutricional para as cabras leiteiras da raça Sami. Na nossa propriedade, optamos por gramíneas e leguminosas, como mombaça, marandu, tifton, capim-elefante e araxes pintoi, que vão ser selecionadas pela alta produtividade e pela resistência e o valor nutricional de cada cabra. Como objetivo, queremos garantir
que tenha o pasto o ano todo, inclusive na época da seca. A suplementação e premix, optamos por concentrados, que vão ser baseados em milho, farelos minerais e os minerais essenciais, que vão ser para prevenir as deficiências. Vamos fornecer de 0,2 a 0,5 kg de concentrado por litro de leite. A água limpa e constante, que vai ser essencial para a produtividade. Eu vou falar um pouquinho sobre os volumosos e conservados, que seriam a silagem e o feno. A silagem seria principalmente o milho e o sorgo, e também o capim-elefante, e as leguminosas. O feno seria produzido com o tifton, a braquiária e a alfalfa, que fornece as fibras e as proteínas no período seco. Como propósito, a gente tem que complementar o pasto quando ele for suficiente. E as exigências nutricionais seria as proteínas brutas, por categoria, tipo manutenção, crescimento, gestação e lactação. E os ajustes necessários seriam as necessidades de variação por fase da cabra, que seria para equilibrar os concentrados e a energia para evitar o excesso ou deficiência. Eu vou falar um pouquinho sobre a dieta total. Optamos por mistura homogênea, que seriam de volumosos mais os concentrados e mais os minerais, que ajuda a evitar a seleção de ingredientes e garante um equilíbrio nutricional. Como composição, a gente preferiu optar por 50 a 70% dos volumosos, que seriam a silagem e o feno, e 30 a 50% dos concentrados, especialmente para os rebanhos de alta produtividade. Como boas práticas de manejo, vamos fazer análise bromatológica nas forragens, o monitoramento do score corporal, adaptação gradual de novas dietas, a manutenção de vermifugação e vacinação em dia, e vamos fazer uma produção própria de feno e silagem para reduzir os custos. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o nosso plano nutricional adotado. Como sistema, preferimos o aprisco de piso suspenso. Como volumosos, vamos usar o capim-elefante picado, silagem, o milho, o feno e o tifton. Concentrado seria o milho, mais a soja, o trigo, a pré-mistura, que seria de 0,2 a 0,4 kg por litro de leite. Suplementação, vamos usar sal mineral e água limpa à vontade. Pastagens vão ser usadas como fonte verde, que vai ser o pasto cortado e levado até o coxo. Como justificativa, a gente usou que seria melhor a higiene e a sanidade, que teria menos vermes e doenças nos cascos, o controle de alimentação e menor desperdício, a fibra e energia garantida com a silagem e o feno, e o premix mineral e vitamínico melhora a reprodução e umidade, e o uso das forragens próprias reduz o custo e aumenta a sustentabilidade. Dando continuidade ao nosso trabalho, né, sobre a reprodução na caprinocultura, eu vou estar falando o que a gente escolheu ali nessa forma para nossa fazenda. A gente escolheu na nossa propriedade o manejo reprodutivo que seria realizado por monta natural, né? Com essa estação, a monta controlada, garantindo ali um maior acompanhamento dos acasalamentos dos nossos animais na fazenda, para melhor aproveitamento não somente da monta, mas também dos animais, né? Tanto o macho como a fêmea, durante esse processo na reprodução. A gente optou também por esse modelo, por ser um método mais simples, mas também bastante eficaz. O baixo custo dele também iria nos ajudar nesse momento, na nossa propriedade,
por ele ser adequado à realidade aqui da nossa fazenda. Então, a gente optou por esse modelo e o sistema de criação a gente teve em mente para estar colocando em prática a criação em aprisco, com um piso ali meio suspenso, para quê? Para a gente conseguir dar esse suporte não somente para a gente que está utilizando, mas também aos nossos animais, que vai estar passando ali pela reprodução, né? Na reprodução, no nosso manejo reprodutivo, a gente vai estar fazendo a utilização de reprodutores selecionados da raça, né, com exames andrológicos ali para comprovação de todo o bem-estar do nosso animal. A gente vai estar trabalhando com a raça Seinen, então cada bode ali um bode adulto atende entre 30 cabras, né? Já os bodes mais novos, entre 12 a 18 meses ali, eles atendem em torno de 20 a 25 cabras, eles conseguem estar fazendo. A gente vai tentar também fazer toda a seleção das nossas fêmeas, né? Ali para a gente conseguir identificar todo o período dela, quando ela vai à procura do macho, quando tem alguma secreção, quando ela demonstra ali o momento exato ali para a gente ter essa observação e os sinais comportamentais delas, né? A agitação, secreção, a vermelhidão dela, para a gente estar fazendo toda essa anotação do dia de cobertura, né? Todos esses dados e do reprodutor que a gente vai estar utilizando para isso também. Então, tanto quanto o macho quanto a fêmea, a gente vai estar fazendo essa anotação, né? Devido à reprodução ali, o seu controle. A estação de monta será organizada para concentrar os partos e facilitar ali o manejo nutricional, sanitário dos nossos animais, do rebanho também. Então, a gente vai fazer toda essa estação de monta, toda organizada, a gente vai ter todas essas anotações também, devido ao nosso manejo, para assim a gente ter todos esses dados mais fáceis e para a gente conseguir também ter um trabalho mais facilitado com os nossos animais. O melhoramento genético da nossa propriedade, ele visa, né, elevar a produção, a produtividade ali leiteira, onde a conformação corporal aumentar a resistência sanitária dos nossos animais, né? A gente optou por algumas características que é de bastante interesse, que é devido à maior produção e qualidade do leite, que é a boa fertilidade, né, em relação à capacidade materna das nossas cabras, a resistência a doenças, a conformação e funcional, né, o pere bem, implantação, prumos firmes, também cascos sadios, né, e em relação a isso, utilizar ali reprodutores também puros, né, da mesma raça onde a gente vai estar fazendo todo o nosso rebanho com alto valor genético, né, selecionados, procurar em catálogos centrais de inseminação, que isso é uma procura nossa futuramente também, né, sendo ali o sêmen de reprodutores que varia em torno de 120 a 200 por dose, em relação, dependendo do índice genético de cada fornecedor. A nossa fazenda, a nossa propriedade, ela pertence também a integrar esse programa, né, de inseminação futuramente. Mas, em relação sobre isso também, é o desempenho, acompanhamento genético de nossos animais. Então, a gente visa não somente os nossos animais, mas também na qualidade de todo o nosso manejo, nosso melhoramento e o nosso produto também. Olá, meu nome é Isabelle, eu faço parte do grupo da caprinocultura e hoje eu vou falar um pouco sobre o manejo sanitário da raça Sanem. O primeiro passo é a higiene. A limpeza deve ser feita com frequência, retirando fezes e os restos das rações. Depois fazemos a desinfecção para eliminar os germes, a cada 15 dias no sistema intensivo e uma vez por mês no extensivo. É sempre importante o uso de EPIs, como luvas, botas e máscaras. Agora eu vou falar um pouco sobre a alimentação adequada. Uma boa nutrição é essencial. A alimentação deve ser completa e adequada na fase de vida de cada animal, garantindo saúde e um bom desenvolvimento. No cuidado no parto,
No parto, é importante acompanhar a fêmea e garantir que o filhote receba o colostro logo ao nascer para fortalecer a imunidade. Quanto ao planejamento sanitário, vacinas e vermífugos devem seguir uns calendários simples. Isso previne doenças e mantém o rebanho protegido. Controle de entrada. Quando novos animais chegarem na propriedade, precisa ter cuidado para que eles não trazem doença. Agora eu vou falar um pouco sobre o manejo e prevenção de parasitas e vacinação. A vermifugação é o primeiro e é o essencial para controlar vermes internos e deve ser feito de 3 a 5 vezes ao ano, ajustando a região. Ectoparasitas. Depois é feito o controle do ectoparasitas, como piolhos e ácaros. Isso exige inspeção frequentes e tratamento quando necessário. A vacinação. A vacinação previne doenças e deve seguir um calendário adaptado ao rebanho. Redução de estresse. Também precisa reduzir o estresse dos animais, garantindo sombra, água limpa, conforto. Isso fortalece a imunidade. E por fim, a seleção. Devemos descartar animais cronicamente doentes ou muitos parasitas para manter um rebanho mais forte. Agora, rapidamente, eu vou apresentar para vocês as principais doenças e como controlar elas, tá? A CAI, doença viral que causa artrite e mamite. Ela não tem cura. A prevenção é não permitir a amamentação direta. A segunda, linfadenite caseosa. É uma bactéria que causa abscessos. O controle é a vacinação, drenagem e isolamento. A clamidofilose. Essa doença ela causa aborto. O controle seria tetraciclinas em surto e isolamento das fêmeas. A leptospirose causa aborto e infertilidade. A prevenção é a vacinação e o controle de roedores. E, em geral, essas doenças existem prevenção do manejo sanitário constante, que assim a gente não consegue, vamos dizer, a gente consegue controlar essas doenças. Aí agora eu vou falar sobre doenças transmitidas por outros vetores, tá? Que seria por outros animais. A toxoplasmose, transmitida por fezes de gato. A prevenção, evitar gatos e manter rações e águas limpas. A neosporose, transmitida por fezes de cão. A prevenção, evitar contato com cães e suas fezes. A língua azul, transmissão por mosquitos. Prevenção, controlar insetos e vacinar quando disponível. Agora eu vou falar um pouco sobre o controle de doenças de alto risco. O foco deve estar nas doenças que ameaçam a produção, na parte da produção do leite da cabra, especialmente aquelas doenças que podem ser transmitidas pelo leite. O manejo sanitário é essencial para manter uma boa produção do leite e a saúde das cabras. As principais doenças que devem ser controladas são a CAI, que seria a artrite, encefalite caprina. A prioridade é máxima. O controle, testagem anual de todo o rebanho. Então, seria um controle de todo o rebanho todo ano. Aí, a segunda, linfadenite caseosa, prioridade alta. O controle seria a biossegurança, o isolamento de animais com abscessos e a vacinação disponível, como eu já havia falado no outro slide. E as doenças reprodutivas, que seria a
clamidofilose e a leptospirose, que também a prioridade é alta. O controle é a vacinação, a vacinação preventiva e o controle de roedores e de cães. Agora eu vou falar um pouco sobre o manejo de parasitas otimizado, que são as vantagens do piso suspenso. O sistema de piso suspenso permite que você abandone a vermifugação de calendário e adote um sistema mais inteligente e econômico. Já na vermifugação, fazer um manejo seletivo, só vermifugar quem precisa. Ectoparasitas, continuar o controle de piolhos e sarnas. E a vacinação, manter o calendário vacinal atualizado. Agora eu vou falar um pouco sobre a higiene e a biosseguridade aprimorada. Para um sistema intensivo como a SANEM, a higiene do ambiente precisa ser impecável. O foco é limpeza do aprisco, a limpeza diária e a retirada de sujidades do piso suspenso. A desinfecção, fazer a cada 15 dias para evitar micro-organismos. E a quarentena, 30 dias para animais novos, mais exame e vacina. O manejo de partos, baia do parto sempre desinfectada para evitar mamite. Agora eu vou falar um pouco sobre as vacinas essenciais para todo o rebanho. A clostridiose, 2 doses no início, mais reforços regulares. E essa vacina ela é muito importante para rebanhos leiteiros. Já contra a raiva, doses anuais, recomendando em áreas com morcego. E a linfadenite caseosa, vacinação conforme orientações da bula. Ajuda a evitar abscessos e queda na produção. Agora eu vou falar um pouco sobre o manejo de cria. A idade média de 30 a 45 dias é a primeira dose de clostridiose, a imunidade materna do colostro começa a diminuir. 60 a 70 dias, segunda dose de clostridiose, é o reforço da primovacinação. De 4 a 5 meses, primeira dose de linfadenite, início da vacinação após o desmame. De 5 a 6 meses, a segunda dose, que seria o reforço, e de 6 meses se indica a da raiva. E agora, por fim, eu vou falar sobre a fase da vacina das cabras adultas. Pré-parto. O reforço da clostridiose são 30 dias antes do parto. Máxima de transferência de anticorpos para o colostro. Tá? A anual. Reforço de linfadenite. Repetir anualmente ou a cada 6 meses, dependendo do risco. Anual da raiva, início da vacinação após o desmame, que seria após os 6 meses, e a estação de monta, que são as vacinas reprodutivas. Leptospirose, a clamidiose são indicadas. E seria isso. Então, a gente vê que a parte do manejo, ele é muito essencial, tanto para a parte do leite, para a parte da reprodução. Então, elas são muito importantes. Bom, professora, agora já finalizando já a nossa apresentação, eu vou estar falando um pouquinho, bem brevemente, sobre como funciona a comercialização dos nossos produtos. Aqui na nossa propriedade, a gente possui o selo do CIF. O que seria o selo do CIF? Ele é o selo onde o Ministério da Agricultura nos dá a aptidão de vender o nosso leite para qualquer lugar do país. E como que a gente conseguiu o CIF na nossa propriedade? Ela foi o resultado de um processo de organização, adequação sanitária e profissionalização, da nossa produção. A gente recebeu o que a gente precisaria fazer, né, na nossa propriedade, onde a gente teve que fazer adequações estruturais,
envolvendo reformas de ordenha, padronização da higiene, uso de tanques, equipamentos e fluxo de trabalho. A gente organizou a nossa área exclusiva para produção e resfriamento do leite. A gente precisou também dos documentos, onde a gente teve que elaborar um projeto técnico e teve que mandar para poder ter aprovação. A gente enviou para o DIPOA. E para finalizar o nosso processo, né, para conseguir o selo do CIF, foi necessário a inspeção sanitária, onde o mapa veio até a nossa fazenda e verificou que a gente estava com aptidão ou não de conseguir o selo do CIF. Conseguimos o selo do CIF. Como que funciona agora o processo de venda? Como a gente conseguiu o selo do CIF, a gente consegue vender para o Brasil inteiro, como eu já falei anteriormente. Então, como funciona esse processo? A gente produz o leite, ele é ordenhado diariamente, resfriado imediatamente. Tanto que a nossa ordenha é mecanizada, então tudo é feito por tubulação, onde a teteira retira o leite, né, da cabra e joga direto no resfriador. O nosso leite permanece resfriado, sem qualquer contaminação. E para quem a gente vende esse leite atualmente, né? A gente vende esse leite para consumidores locais e pequenos produtores e algumas agroindústrias da nossa região. Mas, Bianca, vocês não podem vender para o país inteiro? Sim, nós podemos, mas a produção que nós temos atualmente não nos permite a venda para o Brasil inteiro. Aqui é como a gente quer agregar valor na nossa produção. Por mais que a gente tenha o selo do CIF, a gente ainda quer fazer uma maior agregação de valor. Então, futuramente, a gente quer fazer uma pasteurização do nosso leite, não só a venda in natura, e fazer uma própria embalagem da nossa fazenda, criando uma marca, registrando essa marca, onde a gente quer produzir leites, queijos, iogurtes e doces, com a tecnologia da Embrapa, tudo certificado, mantendo sempre a nossa qualidade e a rastreabilidade. Bom, professora, esse foi o nosso projeto, o nosso trabalho. Eu espero que seja dentro das suas expectativas. Agradeço a sua atenção. Muito obrigada.